Continuando com o trabalho na nossa base de dados, nós vamos aqui, mais uma vez, na guia página inicial e vamos escolher transformar dados e vamos adicionar uma coluna condicional. Se você já está acostumado com a formatação condicional lá no Excel, a coluna condicional vai trazer algumas informações parecidas. Não é a única maneira de fazer no Power BI, mas é a primeira que nós vamos ver. Então vamos na base de dados correta e agora nós vamos adicionar uma condição. E de maneira muito simples, como eu falei, nós vamos adicionar. Portanto, é uma nova coluna, adicionar coluna, coluna condicional. Nós já vamos trazer aqui, para facilitar o nosso trabalho, dados para serem preenchidos, que vão estar relacionados aos lucros da empresa e às faixas pertencentes a esses lucros. E essas faixas foram calculadas de acordo com quartis. Para facilitar, eu já vou trazer esses valores para vocês. Lembrando, é possível a gente inserir uma função DAX no Power BI com várias condições, é algo que a gente ainda não viu. Essa aqui é a primeira maneira de nós adicionarmos uma condicional, no caso, uma coluna condicional. Observem, nós vamos digitar aqui a nova coluna como faixa de lucro. Todos os campos eles são selecionáveis ou digitáveis. E se o nome da coluna, vou escolher aqui lucro, primeiro nós vamos colocar é menor ou igual a. E vou colocar aqui um valor que já está aí para vocês na apostila, 1.175,13. Qual vai ser a saída? Vai ser a faixa 1 de lucros. Faixa 1. Próxima condição, basta adicionar cláusula. Mais uma vez, se o lucro é menor que ou igual a, vamos colocar o segundo valor, que é de 8.906,52, a saída disso será a faixa 2. E a última condição trazida na nossa apostila, se o lucro ele é menor que ou igual a, nós vamos colocar a condição 11.552,03, será a faixa 3. Observem que assim como em fórmulas de se no Excel, a gente tem um valor para verdadeiro, que é o se, e depois você vai colocando as afirmativas falsas comparadas com o primeiro valor. Se não e se não novamente. Então, recapitulando, as três primeiras informações aqui das colunas lucro, depois a gente coloca menor que ou igual, e no último também menor que ou igual. Eu que tinha digitado errado. Digitamos os valores e adicionamos as faixas. Agora, se de tudo nenhuma das condições forem atendidas, nós vamos digitar aqui faixa 4 e apertar OK. Nossa coluna de faixa de lucro está criada e a melhor maneira de nós verificarmos se os valores estão corretos é deixando essa nova coluna próxima da coluna de lucro. Só que a coluna de lucro, ela não está lá no início da base para a gente mover lá para o início, ela está mais ou menos no meio ali da nossa base. E agora nós vamos utilizar então o conceito de left and joy, que é basicamente você pressionar com o botão esquerdo, segurar, arrastar para próximo de onde você quer e soltar a nossa coluna. Então como que a gente vai fazer isso? Com a coluna faixa de lucro selecionada, vou pressionar o botão esquerdo do mouse e manter pressionado e arrastar essa coluna para próximo de onde eu desejo. Então observe que à medida que vai chegando para a esquerda fica até um pouquinho mais lento, mas a gente vai chegar lá no lucro, chegamos, vou deixar ela aqui do lado direito. E aí vamos verificar. A 54,90 está na faixa 1, o 1.386 está na faixa 2, está correto, compare aí com os valores. O 425 na faixa 1 e observem que tem um aqui na faixa 4, 18.133, porque ele não atende o menor ou igual a 11.552, não atende o menor ou igual a 8.906 e não atende o menor ou igual a 1.175. Portanto, a nossa função condicional, a nossa coluna condicional funcionou e é mais uma opção para nós posteriormente estratificarmos a nossa análise. Criamos a nossa coluna condicional da faixa de lucros. E obviamente agora para a gente comparar com os lucros, para saber se as faixas estão corretas, nós vamos levar essa coluna para próximo. Observem que quando eu arrasto aqui a barra de rolagem,
a coluna de lucros não está lá para o início, então mover para o início não resolveria o nosso problema. Nesse caso, a gente consegue, mantendo pressionado o botão esquerdo do mouse e arrastando, levar a coluna de faixa de lucros para onde a gente quer comparar. Então vou manter pressionado com o botão esquerdo e vou arrastar até encontrar a coluna de lucros. À medida que vai chegando aqui mais à esquerda, ele fica um pouquinho mais lento, mas a gente vai chegar lá. Então, chegamos aqui no lucro, vou deixar à direita e aí vamos verificar se efetivamente estão dentro das nossas faixas. O primeiro lucro de R$ 54,90, sim, está na faixa 1, porque é um valor menor ou igual a 1.175. O segundo está na faixa 2, porque 1.386 é menor ou igual a 8.906, mas é maior que 1.175, então está correto. Observem que nós temos aqui uma linha com faixa 4, porque se nenhuma das três faixas fossem atendidas, nós teríamos uma faixa 4. E lembrando que a nossa última faixa fala o seguinte, o valor é menor que ou igual a 11.552, portanto 13.363,84 não atende a nenhum dos critérios das três faixas anteriores. Resolvemos, adicionamos mais uma coluna, está funcionando. E como eu falei, existem maneiras de nós criarmos condições por meio de fórmulas DAX, mas isso a gente ainda vai ver. Por enquanto, adicionar uma coluna condicional já atendeu ao que nós precisávamos, que era dividir os nossos lucros aqui obtidos na empresa em faixas para posteriormente melhorar as nossas estratificações. Nunca se esqueça, vamos voltar para a guia página inicial, fechar e aplicar e posteriormente salvar o arquivo. Te espero na próxima lição.